Boa noite ou boa tarde para quem está assistindo de casa. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar a Constituição do Estado na parte dos servidores públicos civis, tá? É um conteúdo que essencialmente a gente já viu na Constituição Federal, a base dele está toda lá, mas a gente consegue ver ele aqui e trabalhar as diferenças, tá? Turma de TJ e GP, mas a ideia é que se vier o concurso para a Polícia Civil, provavelmente estaria no edital também, tá? A gente vai verificar isso mais adiante. Pessoal, o ponto importante, que é o que eu mais destaco, e a gente não se dá conta quando a gente estuda sozinho ou quando a gente estuda rapidamente, vai passando o conteúdo, não se dá conta da diferença de prazos e demarcações que a gente tem na estadual para federal. E essa é a grande pegadinha, porque a gente vai ler a questão e depois pensa, puxa, eu não me lembro se isso está na estadual ou na federal, tá? Então a gente vai fazer essa tomada todinha aqui do artigo 29 ao 44. Primeiro, direitos dos servidores públicos. Os direitos dos servidores públicos civis. Primeira coisa para a gente se atentar, tá? Além da comparação com a Constituição Federal, vocês sabem que para quem for fazer prova aqui para o Estado, a gente tem o nosso Estatuto dos Servidores Públicos Civis, né? A 10.098, que também traz divergências em relação a isso. TJ, pessoal, vocês vão ter a parte do Estatuto de vocês, alguma previsão no regimento interno, IGP é a mesma coisa, então a gente vai sempre fazendo esse jogo, tá? Na parte dos direitos, assim como tem lá na Constituição, para os servidores públicos e para os seletistas, aqui a gente também tem garantias, né? A básica, ó, pessoal, remuneração total nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União. Já faz um destaque aqui, ó, remuneração nunca inferior ao mínimo. A gente tem uma exceção para os praças do Exército, aquela galera inicial lá do Exército pode sim receber menos de um salário, sem violar essa norma, tá? Então aquilo é uma exceção específica, já que vocês vão fazer um concurso mais aprofundado, eu acho que vale. Já faz a anotação aí que praças do Exército podem receber sim menos do que um salário mínimo, e isso não viola esse dispositivo, tá? Irredutibilidade dos vencimentos, pessoal, isso é regra básica também, os vencimentos ou os salários dos servidores não podem ser reduzidos, tá? Claro que a gente tem um aprofundamento lá na Constituição quando a gente fala das questões de, eventualmente, alteração do poder público, de dinheiro que ele não possa gastar, isso a gente vai ter uma especificidade, tá? Mas a regra é irredutibilidade sempre desses vencimentos. 13º, ó, com o valor igual da remuneração que ele recebe ou dos proventos de aposentadoria. Quando a gente fala em proventos, a gente está falando do vencimento que se recebe na aposentadoria, tá? Na ativa, a gente chama de remuneração e na aposentadoria de proventos. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Aqui faz um asterisco, por quê, pessoal? Cuidado, ó, tanto aqui quanto na Constituição Federal, eles só me falam noturno superior ao diurno, não existe percentual, tá? Então, cuidado, se a prova tentar inventar um percentual, a gente lembra que em relação a esse trabalho noturno, só me demanda que a valoração ali vai ser superior, tá? Não dá nenhum valor. Salário família, pessoal, esse salário família ou o abono familiar também se atentem, aí no material de vocês ele está destacado, ó, dependentes do servidor de baixa renda, ou seja, salário família não é para qualquer servidor, é só para os de baixa renda. Na forma da lei, né, então aqui pouco vai me importar o quanto que seja esse benefício, quem é que recebe, o destaque dessa normativa que é só a gente saber que é para servidores de baixa renda, tá? Porque comumente eles trocam na hora da prova dizendo que o salário família ou abono familiar é devido a todos os servidores. E não é, tá? Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, pessoal. Esse aí sublinha
3 vezes. Por quê? Olha lá, ó. Obviamente, a gente também pode facultar essa compensação, né? Assim como na Constituição Federal, mas vejam a diferença. Aqui na estadual é 8,40. Quanto que é na Constituição Federal? 8,44, tá? Então, cuidado, olha uma questão boba. Quando me pergunta desses horários, se caem numa mesma prova as duas, a gente tem que estar atento, né? E ainda assim, se cair eventualmente uma ou outra, no enunciado para saber o que se trata, né? Se eles estão me falando da estadual ou da federal. Pessoal, diga. Ali no 2, o que seria a diferença entre vencimentos ou salário? Perfeito. Aqui a gente nem fala mais em salário, né? A gente fala dos servidores em vencimentos e remuneração, né? É um conceito mais amplo. Aqui eles usariam mais ou menos como base aqui o que a gente chamaria antigamente da remuneração, tá? Então a ideia, só para a gente saber para a nossa prova, a diferença entre, já que a colega falou, salário e remuneração. Salário é o quê? Na 10.098 tem isso. Vencimentos, desculpa. Vencimentos. Até eu me confundi. Vencimento é o básico, né? A remuneração, ela traz o quê? Gratificações, todas as vantagens, né? Então, quando a gente fala só daquele limpinho ali, é quando a gente fala do nosso salário base, tá? Pessoal, cuidado aqui em relação a esse horário, tá? Só para a gente entender também, não decorar, não ficar nessa coisa, porque chega na hora da prova, passou, sei lá, um mês, vocês olham qual que é 8,44, qual que é 8,40, tá? Tudo que a gente tiver na Constituição Federal, ela sempre é uma base para ampliação de direitos, né? Ela é aquela pirâmide que está no topo da estrutura e tudo que vier dela, de lei infraconstitucional, de Constituição Estadual, de estatuto, pode só ampliar direitos e nunca reduzir. Então, vocês concordam que aqui eu tenho 8,44 como limite e aqui o que eu estou fazendo? Eu estou ampliando esse direito, né? Porque à medida que eu diminuo esse tempo, eu estou dando mais direito para o servidor, tá? Então, na hora da prova, se rolar essa confusão, lembra que a Constituição Federal sempre dá a base e o que vem depois não poderia ser ao contrário, por exemplo, né? Não poderia ter 8,40 na Constituição e 8,44 aqui, porque aí estaria ferindo a Constituição, seria inconstitucional, tá? Opa, não passou? Ou passou? Passou. Em relação ainda aos direitos, basicão de lá, ó, o mesmo da Constituição Federal, pessoal, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, tá? Cuidado com esse aqui, também é preferencialmente, né? Não é exclusivamente. Depois, remuneração do serviço extraordinário, das nossas horas extras. Aí aqui, sim, me aparece um percentual, ó, no mínimo de 50%, tá? Cuidado, ó, no mínimo e pelo menos. Se a prova de vocês for Fundatec, por exemplo, eu sei que a do IGP é uma banca... Qual é a banca do IGP? É uma banca diferente, né? Puxa, não vou lembrar o nome agora, mas não é uma banca comum, né, como essas que a gente conhece aqui. Mas também a ideia dela de troca é letra de lei, né? Então aquele copia e cola. Mesma coisa, pessoal, uma coisa boba, ó, mas esse serviço extraordinário é no mínimo 50%, se eles trocarem por no máximo já está errado. Mesma coisa aqui, ó, pelo menos. Para gravar na hora da prova também lembra disso, né, pessoal? No mínimo, lembra que é sempre o mínimo que eles nos pagam, né? Tá ali no mínimo, ou seja, eles poderiam dar mais, mas é sempre o mínimo que a gente recebe. Então, no mínimo, 50% do normal para as horas extras. Férias anuais também, ó, com pelo menos, ou seja, no mínimo, 1/3 a mais do que o normal, remunerado ali, né, de forma antecipada. Então, esse pagamento é antecipado, né?
aquela ideia que a gente sempre se confunde nas férias, né? Quando recebe férias, o servidor não consegue calcular, eu vou receber depois, aí gasta as férias, no outro mês eu não recebi, né? Porque tem essa antecipação. Licença a gestante, também cuidado, ó, pessoal. Aqui, 120 dias. Antes de vocês lerem para ver se a memória tá boa, quanto que está na Constituição? Cuidado, 120 na Constituição e 180, quanto que está? Onde que está? Na 10.098, tá? Mesma coisa aqui, ó, colega, pensa no raciocínio, ó. Se na Constituição tivesse 180, aqui jamais poderia ter 120, que estaria, exato, ferindo a Constituição. Então, a Constituição sempre me dá uma base e as outras podem manter ou aumentar. Então, para agravar, pessoal, lembra que nas duas Constituições, tanto na federal quanto a estadual, a gente tem 120 dias e no nosso estatuto aqui do Estado, 180, tá? Que é o período, né, que usualmente se tem para licença gestante. Licença paternidade também, ó. Licença gestante, 120 aqui. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Esses termos fixados em lei me traz licença paternidade de 5 dias. Então aqui cuidado, ó. Duas observações. Pode cair assim, licença paternidade nos termos fixados em lei, ou pode cair licença paternidade em 5 dias, que é justamente o que me diz essa lei, tá? Já faz essa observação no material de vocês, que na 10.098 a gente tem a licença paternidade agora de 30 dias, tá? Outra coisa importante, pessoal, vai aparecer aqui no final do nosso material, e eles já fazem essa observação na Constituição, a ideia de adoção, né? Isso ficou bem melhor para a gente estudar, principalmente na 10.098, que tinha vários períodos, né? De tantos a tantos meses de adoção, tem tal de licença. Hoje, por uma equiparação, a licença adotante é a mesma da gestante, né? Para buscar essa paridade e não discriminar a mãe ou o pai adotante, né? Mesma coisa aqui, se for um pai adotante, ele vai ter o mesmo período de licença, tá? Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e de segurança. Depois, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. De novo, mais um cuidado, ó. Aqui, pessoal, na Constituição do Estado, assim como na Constituição Federal, a gente só tem, ó, uma remuneração ali que ele me diz que é um adicional, não traz o percentual, né? Cuidado também para não cair em pegadinha de prova em que eles colocam até 20%, alguma coisa do tipo. Por quê? Na 10.098 a gente vai ter 10, 20 e 40% definidos como esses percentuais, tá? A legislação de lá me diz que eles vão ser definidos conforme o grau de exposição à periculosidade, né? A atividade insalubre. Se ela for de um grau baixo, 10%, grau médio 20% e grau alto 40%. Mas aqui não me traz nada. Proibição de diferenciação de remuneração em razão de sexo, idade, cor ou estado civil. Também, né? É um direito aqui do servidor, mas a gente poderia colocar até como um dever da administração, né? A ideia básica de não discriminação. Auxílio transporte, ó, pessoal, esse auxílio transporte também, ó, a legislação me diz que é de acordo com a necessidade de deslocamento, né? No termo da legislação federal. Então, também não me dá nenhum valor, só garante ali o nosso auxílio transporte. E sobre o adicional dessa remuneração que a gente viu ali, insalubre, né, penosa ou perigosa, a Constituição do Estado me diz que vai ser calculado ali de acordo com o grau de exposição de risco, né, sem nos trazer o percentual em específico aí. Regime jurídico, pessoal. Regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado. Ó, vocês vejam
que quando a gente fala desses estatutos, a gente sempre descreve os servidores civis, né? Porque se forem servidores militares, eles vão ter as especificidades deles, né? Esse regime jurídico aplicado às autarquias, às fundações públicas, de forma única, o regime jurídico único, para a gente conseguir organizar e unificar toda essa ideia dos servidores do Estado. No nosso Estado, esse regime jurídico único é regido pela nossa 10.098 de 94. Para quem for fazer, por exemplo, o TSE, tem a 8.112 de 90, né? Que é a mesma lei com algumas mudanças, né? Tem que dar uma cuidadinha, mas aqui no Estado o regime jurídico único é esse, ou seja, todos os servidores têm esse como base, ainda que eles tenham eventualmente algum outro estatuto, né? Polícia, por exemplo, tem o seu próprio estatuto, TJ também tem, mas a base é na 10.098, tá? Organização de carreira, pessoal, em qualquer dos poderes, elas vão ser organizadas de forma a favorecer o acesso generalizado aos cargos públicos. Aqui também, né, parece bobagem a gente olhar, é óbvio que é generalizado, mas às vezes, na hora da troca de prova, eles colocam favorecer a entrada específica, ou a entrada com particularidades, ou a entrada com alguma limitação, tá? A ideia é que todo mundo seja tratado de forma geral ali, pela uma impessoalidade na hora da entrada do serviço público. Promoção e progressão na carreira. Essa também faz uma observação. A ideia da diferença, ó, pessoal, promoção e progressão. Primeiro, a promoção, tudo bom? A gente chama que ela é de grau a grau. Nos cargos organizados em carreira, obedecendo o critério que a gente chama de merecimento e antiguidade de forma alternada. O que quer dizer isso, pessoal? Promoção grau a grau de merecimento e antiguidade alternada. Como que se faz uma promoção através desses critérios? A gente pode pensar que dentro da administração, quando ela tem a ideia de conveniência, oportunidade de nomear alguém, de 2 em 2 anos, vamos supor que sejam as promoções, tá? Uma é de merecimento, né? Eles vão avaliar os títulos de vocês, quem tem pós lá dentro, quem entrar, dá para entrar e fazer uns cursos, né, para garantir isso aqui. E aí nos próximos 2 anos a ideia é antiguidade, eles vão sempre alternando, né? Essa é uma garantia boa, né, pessoal? Porque a gente sabe que merecimento no serviço público, ainda que as coisas tenham mudado bastante, né, com o passar dos anos, nem sempre é um merecimento. Então, a ideia de antiguidade, vocês vejam que, eventualmente, ainda que demore mais tempo, se vocês tiverem aquele período ali, sempre vão ser promovidos em algum momento por antiguidade, né? Então, não fica para trás na ideia da carreira, tá? Os critérios também são, objetivos. Alguém falou? Não? Deu acho que um barulho da caneta. Os critérios são objetivos, pessoal, objetivos porque eles vão avaliar, pelo menos aqui na ideia do merecimento, né? Títulos, a produção dentro do trabalho, né? Não vão ser critérios subjetivos. Cuidado, que eles adoram trocar isso aqui em hora de prova. E por que não pode? Por que não pode ser subjetivo, pessoal? O que é uma coisa subjetiva? Uma avaliação subjetiva. O que seria uma avaliação subjetiva? Pegou, colega? Eu falei? Vamos pensar numa ideia só propriamente da palavra, tá? A gente nem precisa abrir o que seria subjetivo. Mas se a gente for pensar, pessoal, o subjetivo está ligado ao sujeito. Então, se eu fosse avaliar de forma subjetiva, eu estaria avaliando circunstâncias pessoais, né? E eu tenho que avaliar de forma impessoal, tá? A lei poderá criar cargo de provimento isolado quando o número não for possível de ser criado por carreira. Então, primeiro ponto, cargo de provimento isolado e cargo em provimento de carreira. São as duas possibilidades que a gente tem de servidor efetivo, né?
O isolado, pessoal, são aqueles cargos que não teria possibilidade de eu criar inúmeros dentro da carreira. Então, eu crio aquele cargo da mesma forma, ó. Presta atenção aqui, ó. Só a lei pode criar cargo, né? Só a lei pode criar cargo, só a lei pode extinguir, né, pessoal? Exceto, já vamos dar uma puxada no conteúdo para ver se a gente está atento. Quando a gente fala lá dos decretos autônomos do presidente da República, artigo 84, lá do Poder Executivo, vocês lembram? Os decretos autônomos são exceções, né, ligadas ao poder regulamentar. Nos decretos autônomos eu tenho algumas exceções que o presidente da República pode fazer sim através de decreto e não de lei. Lá o que a gente tem? Criação e extinção de órgãos sem mexer nas despesas, né? E depois, extinção de cargos quando vagos, tá? Então cuidado, eu só posso extinguir cargo vago por decreto, e quando eu falo em criar cargo é sempre por lei, tá? Não posso criar um cargo por decreto. Então a legislação que faz esse serviço aqui de criação de cargo, tá? Cargo isolado, eu também tenho essa aplicação, ó, da mesma forma, se for um cargo isolado, né? Se não tiver carreira, aquele cargo que eu entro nele, me aposento no mesmo ali, né? Não subo de nível, não vou para outros patamares, tá? A colega se afogou ali, coitada. As promoções de grau a grau, nos cargos organizados em carreira, ocorrerão diante do que a gente chama, pessoal, do juízo de conveniência e oportunidade. Então, assim, para a gente juntar conteúdo de novo, né? Se é juízo de conveniência e oportunidade, a gente chama de mérito administrativo. Isso é discricionário, né? Ou seja, a administração que vai organizar, né? Eventualmente, se tiver algum problema financeiro ou alguma coisa relacionada a finanças do órgão, pode ser que atrase um pouco, né? Comumente acontece isso de acharem que não é conveniente naquele período fazer essa organização das promoções, tá? Mas a ideia é que eles mesmos decidam. A promoção, pessoal, começa a contar, ó, a partir da publicação no Diário Oficial, né? Aquele momento que a gente olha lá, abre o Diário Oficial para ver se está o nomezinho ali com a promoção. Vedada a retroação, ou seja, não tem promoção com efeito retroativo, a não ser nos casos que a gente chama de indenização por preterição, tá? Aqui eu abri um parênteses para a gente entender isso, porque geralmente eles cobram só isso aqui, né? A ideia de promoção, juízo de conveniência, oportunidade, vedada a retroação, ressalvado esses casos de preterição. Mas para a gente entender, pensando na prova de vocês um pouco mais profunda, talvez possam abrir uma questão, por exemplo, discursiva, né, no sentido de abranger a questão de forma ampla, ainda que seja uma prova de marcar, né? Pensando, ó, então eu não posso ter promoção de forma retroativa, a não ser no caso de preterição. De novo, pessoal, a língua portuguesa ajuda muito a gente no direito, tá? Se eu tô lendo na hora da prova, o que é preterir alguma coisa? Quando eu digo, eu tô preterindo alguém em razão do outro, o que eu tô fazendo? Exato, eu abri mão, eu deixei de lado, eu meio que deixei ali, me esqueci, né? Passei ele na frente, eu tô preterindo, ou seja, eu estou excluindo aquela pessoa que está lá. Então, por preterição, pensa nesse exemplo aqui, um servidor público que foi demitido pensando numa sentença de demissão por conduta escandalosa na repartição, tá? Conduta escandalosa que não foi bem isso, porque a gente vai ter que fazer um adendo aqui. Mas ele foi demitido. Ele entrou numa ação judicial pedindo, olha, a reintegração, porque de fato ele não tinha cometido aquela conduta. Se ele volta para o serviço público, a volta dele é através da reintegração mesmo, é o retorno do rei, ele está faceiro para sentar na cadeirinha dele. Vamos pensar que na época que ele foi demitido,
ele estava com direito à promoção, ele ia receber aquela promoção, e ele foi demitido injustamente, ou seja, quando ele voltar agora, ele vai ter direito àquela promoção que foi preterida, tá? Só nesse caso, então, porque senão a gente estaria com uma ideia sempre de retroação ali da promoção, tá? Então, cuidado, essa preterição é a única exceção para retroagir, tá? Tem, a gente pode pensar, poderia colocar até a observação da colega, né? O que retroage, pessoal? É o ato com efeito retroativo ex tunc, né? Então a questão poderia colocar justamente essa afirmação, fazendo o efeito ex tunc, tarará, tarará, né? Se fosse ex nunc, seria não retroagir, né? Para frente, tá? Progressão. Vocês viram ali, ó, progressão e promoção. Na última prova da DPE e na penúltima do TJ, eles colocaram exatamente esses conceitos. E juro para vocês, a gente lê em casa e pensa assim, progressão dentro de uma mesma classe, ou a gente vê na aula, promoção de nível grau a grau, e não se dá conta, pessoal, se eles trocarem na hora da prova, a gente não vai se dar conta que está errado. Então, a progressão é sempre dentro de uma mesma classe. E a promoção é de grau a grau, tá? Então, já grave isso na cabeça. Promoção de grau a grau e progressão dentro de uma mesma classe. Lembra pelo nome, né? Promoção não é mais forte que progressão? A gente pensa, eu quero uma promoção na vida. Promoção, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando de classe, tá? Progressão, eu estou progredindo na carreira dentro da mesma. A gente vai ver um quadrinho aqui para gravar. Mas a troca na hora da prova é sempre isso. Eles vão colocar as progressões de grau a grau. E aqui já estaria errada, né? Também, ó, pelo juízo de conveniência e oportunidade, então a própria administração vai organizar dentro da estrutura dela, né, financeira, estrutura de carreira ali, remove, reorganiza a parte estrutural e organiza também essas progressões. Os cargos em comissão criados por lei, ó, também, né, a lei cria cargo efetivo e cria cargo em comissão. Com a remuneração e o número certo, né? Para as atribuições, isso a gente também já sabe, ó, pessoal, CC. Para que serve CC? Direção, chefia e assessoramento. Então, são para essas três funções aqui. Todas elas, ó, se a gente for perceber, funções de direção, né? Funções de chefia ali, eu estou um patamar, um nível adiante. O CC de livre nomeação e livre exoneração, tá? Cuidado, pessoal, livre nomeação e exoneração. O que significa dizer? Se é livre nomeação e livre exoneração, o administrador pode nomear, exonerar, quando ele bem quiser, tá? Sem motivar, sem motivar. Mas aí já vamos lá para direito administrativo, que isso também cai para vocês, né? Livre nomeação e exoneração, ou seja, ele pode hoje nomear alguém, passou algumas semanas e ele não quer mais. Ele vai e exonera. Cuidado, a figura da exoneração é diferente da demissão. Lembra, exonerar é retirar do serviço público, a demissão ela tem um caráter de pena. Então, para ser demitido, tem que sofrer um processo, um PAD, né? Lembra pela palavra também, demissão sempre mais forte, né? Exonerar tem até um nome bonito, né? A demissão é mais triste, né? Agora, cuidado aqui, ele não precisa justificar nada, mas lembra lá do direito administrativo. Pessoal, se ele motivar essa exoneração aqui, né? Vai lá no Diário Oficial e diz, estou exonerando por tais e tais motivos. E esses motivos não forem verdadeiros, o que acontece? Pessoal, vocês lembram que lá no direito administrativo, se eu não tiver a obrigação de motivar, ok, mas se eu motivar, vincula no ato, né? Então aí sim eu teria um problema nessa questão da exoneração, tá? Não precisa motivar, mas se ele motivar, vai vincular. Vai se tornar... Exato.
aquela motivação, né? Cargo em comissão, pessoal, não são organizados em carreira. Olha que importante, ó. A gente acha que sim, né? Ah, fulano tem um CC, ele tem uma carreira. Não, CC isolado, eu ganho um CC. Se eu quiser aumentar do nível daquele CC, eu tenho que trocar de CC, né? Ah, eu posso ter um CC1, um CC4, mas todos eles são isolados, eles não são organizados em carreira, tá? Importante aqui, ó, pessoal, até pra gente saber pra vida prática e não cair em pegadinha na hora da prova. Eu tenho o CC que é direcionado para quem tá fora da administração, né? O CC de fora, né? Qualquer pessoa que tem uma condição técnica, eles vão dizer, pode ser CC. Mas eu também tenho o CC de dentro, né? Vocês como servidores do TJ, por exemplo, vocês podem entrar no TJ e ter mais um CC, né? Pode ter mais um CC. Aí, claro, para fins de regime próprio ou regime geral, né? Se eu tiver só um CC, eu sou de um CC de fora, né? Não tenho cargo público efetivo. Que regime que vai me gerir? Regime geral, né? O nosso antigo ia dizer INPS, o nosso INSS, né, pessoal? Se eu não tiver nenhum cargo, é só o regime geral. Se eu tiver, for servidor efetivo e tiver mais um CC, que regime que me gere? Aí o próprio, tá? O próprio, lembra para não esquecer que é próprio do servidor público, já toma como teu, né? Próprio meu que vou entrar no serviço público, tá? A lei poderá estabelecer, a par dos gerais, qualquer requisitos específicos de escolaridade, habilitação, saúde e outros para investidura em cargo em comissão. Então, a lei pode sim definir, né? Para tal cargo em comissão, eu preciso de repente, de um curso específico, de uma pós ou de um técnico, né? Mas é só a lei que faz isso, tá? Olha o quadrinho aqui, ó, de promoção e progressão. Para a gente entender a diferença. Como é que se progride e que se é promovido dentro de uma carreira. Deixa eu fazer a escadinha para vocês. Só para a gente entender a diferença, pessoal. Promoção, a gente fala que é de grau a grau, tá? Ou seja, os estágios da carreira. Eu poderia entrar num técnico, por exemplo, classe A, tá? Quando eu passo da classe A para a classe B, eu tenho a troca de classe que se internaliza aqui no conceito de promoção. Passei desse para esse. Quando eu estou dentro dessa mesma classe, pessoal, aí sim eu tenho a progressão. Por exemplo, eu estou no nível 1, padrão 1, vou para o 2. Eu subo dentro da mesma estrutura de cargo. Normalmente se tem assim, classe A, nível 1, 2, 3 e 4. Aí depois tu vai para B. 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante. Então, quando eu estou dentro da mesma classe, eu estou progredindo. Quando eu passo de uma classe para outra, assim eu sou promovido, tá? Fechou? Vocês querem copiar essa escadinha aí? E aí, claro, dentro dos padrões de vencimento, sempre tem um dinheirinho a mais que vem em cada um, né? Mas a ideia aqui para a gente gravar é só isso, tá, pessoal? Promoção de grau a grau e progressão dentro da mesma classe. Na hora de prova, se eles cobrarem, eles vão dizer progressão de grau a grau e promoção dentro da mesma classe, tá? Posso passar, colega? Posso? Asterisco nesse aqui também, pessoal. Quem está acostumado a fazer prova sabe, né? Esse artigo aqui cai direto e é besteira errar ele. Olha aqui, ó, é o mesmo que está lá na Federal. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores ao pago pelo Executivo. Aí aqui, primeiro ponto, tá? Quem já fez questões aí ou está acostumado a treinar direto sabe que eles vão trocar. Eles vão dizer assim, os vencimentos do Poder Executivo não poderão ser superiores ao Legislativo. Aqui sempre vai ter outra troca, tá?
para a gente entender, quando eles estão falando desses que não poderão ser superiores, eles estão falando de cargos semelhantes, né? Então, eles estão comparando cargos semelhantes de 3 poderes, né? A base, pessoal, é o executivo. E lembrem, para não cair nessa questão, se esquecer, sei lá, daqui a 1, 2 semanas. Por que a base é o executivo? Porque é o mais forte deles, né? Vocês concordam que dentro do executivo, por exemplo, o maior cargo do país hoje político qual é? Que é do executivo, né? Se a gente for pensar legislativo e judiciário. O judiciário ainda tem um pouco mais, mas o presidente sempre é, né? Então lembra que a base aqui sempre vai ser o executivo. Então nenhum deles pode ser superior ao do executivo, tá? Aqui a gente tem aquela organização mais ou menos parecida com o nosso tetão constitucional, né? Lá do artigo, acho que 39, me fala que a remuneração dos servidores públicos do Estado e os subsídios de membros de qualquer dos poderes, aqui para de novo. Qual é a diferença entre remuneração e subsídio? Uma parcela única que eles chamam, né? Oficial de justiça, policial, né? Tem várias que recebem por subsídio. Carreiras, a ideia aqui são carreiras grandes, né? Desembargador, juiz, toda essa galera, até o nome também é mais fino, né? Lembra, remuneração é da gente e subsídio é deles, né? Subsídio dos membros de qualquer poderes, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, dos procuradores, dos defensores, dos detentores de mandato eletivo e dos secretários de Estado, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, né? Então, a ideia que eu preciso de lei específica para alterar a remuneração de qualquer um desses, observada a iniciativa privativa em cada caso. Então, cuidado, pessoal. Ó, se eu preciso de lei para alterar a remuneração, por exemplo, de alguém do legislativo, iniciativa privativa de cada caso, de quem é que vai ser a iniciativa dessa alteração? De alguém do legislativo? Para a gente não cair numa questão de competência, por exemplo. Do próprio Poder Legislativo, né? Se tiver alteração dos membros do Judiciário, de quem é a iniciativa? Dos próprios membros, né? Então, cuidado que tem que observar essa paridade. Eu acho que na questão da Assembleia, teve uma das questões que caiu isso na última prova da Assembleia. Era a iniciativa de alteração da remuneração do governador, né? Aí caía lá na Assembleia, tá? Então, cuidado com isso. Revisão geral, né, dessa remuneração para eles não perderem o poder de compra, né, que também tem para a gente, servidor público, mas que é um pouco diferente aqui, né? Sempre na mesma data e sem distinção de índices, tem essas revisões de inativos, pensionistas e de todo mundo da ativa, tá? O índice de reajuste desses vencimentos não poderá ser inferior ao necessário para repor o seu poder aquisitivo. Então, aquela ideia que todo ano a gente tivesse um ajuste mais ou menos parecido aí com o que tem da inflação, né? Tanto que quando não tem, o que acontece? Normalmente não tem, né? A galera vai lá, faz greve, pede essa alteração agora, hoje, né? Hoje é sexta? Não, hoje é quinta? Tô bem louca, quinta ainda. Mas, enfim, acho que é hoje ou amanhã vai ser votada na Assembleia uma alteração em um pacotão, né? Por servidores públicos do Estado. Alteração de remuneração, servidor público da área da segurança pública, uma alteração boa, né? 12%, vocês viram? Claro que quem tá no cargo nunca acha, né? Porque a pessoa trabalha horrores, mas 12%, todos do executivo, um bom pacote. Pós enchente, aí a ideia é que se precisou muito dos servidores, né? E a hora que vocês entrarem já vai ter um plus. Pessoal, outro ponto aqui, ó, a nossa licença-prêmio, né? A famosa licença-prêmio. Na Constituição Federal, a gente teve alteração, ó. Cuidado, na Constituição Estadual, a gente não tem mais a chamada licença-prêmio. Mas os moldes são mais ou menos o mesmo. Vocês se lembram como é que funciona a licença-prêmio? A cada 5 anos eu tenho 3 meses, né? É aquela licença, e se eu não tirar esses 3 meses, o que eu posso fazer?
recebe, a colega tá afiada ali, né? Acumular, e ainda uma coisa pior, né, que hoje não pode mais. Vocês lembram que minha mãe fazia isso, né? Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe servidora pública. Exato, convertia para aposentadoria, era chamado tempo fictício, né? Aí eu vou esperar um pouco, que aí eu já converto isso na hora de aposentar, né? Agora não tem mais aqui a licença-prêmio na Constituição, tá? Mas olha, ela é parecidíssima, eles chamam, ó, de licença para participar de curso de capacitação profissional, ou seja, a cada 5 anos de efetivo exercício, eu vou ter 3 meses para participar de um curso ou de uma capacitação que guarde uma noção de compatibilidade com o meu cargo. Ó. A lei assegurará aos servidores públicos estaduais, após cada quinquênio de efetivo exercício, né? Então, cuidado aqui, ó, já tem uma afirmação boa, se a cada quinquênio, a cada 5 anos, um servidor que não passou ainda do estágio probatório tem direito a essa capacitação? Não, né? Porque ele ainda não está nos 3 anos, então ele entrou, ele não tem direito a essa capacitação profissional, tá? Que guarde pertinência com o cargo ou função, ou seja, um conteúdo que seja pertinente com o que ele trabalha, né? Ganha remuneração e fica ali por até 3 meses. Vedada a conversão em pecúnia. Então, aqui, cuidado. Primeira observação, eu não posso transformar isso em dinheiro, né? Que nem acontecia com a licença-prêmio. Outra coisa, a administração tem um prazo de 3 anos contados aí desse requerimento, né? Fechou aqui, quinquênio, o servidor pediu um requerimento, a administração tem 3 anos para conceder. Se ela não conceder, aí sim tem a conversão em pecúnia, ou seja, o dinheiro só vai aparecer aqui se tiver atraso da administração, tá? Então a ideia é essa, a cada 5 anos eu tenho esses 3 meses, de repente para fazer uma pós, né? Estou lá no TJ, numa área civil, fiz o pedido, foi ali publicado o meu pedido, a administração demorou. Demorou 3 anos, eu recebo conversão em pecúnia. Me deu no período certo, não recebo nada, né? Mas claro, aqui, ó, com a respectiva remuneração. Então, a administração vai estar me pagando para fazer esse curso, tá? Cuidado com a alteração. Na 10.098, a gente ainda tem ela lá, tá? Ela ainda está presente, ela foi revogada na Constituição. Tem uma gama de doutrinadores que discute se é aplicada, se não é. Tem questão do direito adquirido, né, pessoal? Isso eles vão avaliar em cada caso, mas para fins de prova, tá aqui na Constituição do Estado já a nossa nova capacitação profissional, tá? Então, as questões têm vindo no sentido de que na Constituição Federal não existe mais a licença-prêmio, foi substituído, ou eles vêm com isso aqui, com os detalhes para a gente saber, mas lembra que é igual, cada 3 meses, a única coisa que eu não posso transformar em dinheiro, a não ser que a administração não me dê ela no prazo certo, tá? Parágrafo 7º. Importante esse aqui também, pessoal. Eu fiz uma tomada de provas, Constituição do Estado, naqueles aplicativos de concurso organizado, naqueles PCIs, tudo o que tem são uma média mais ou menos de 300 questões, 400 questões, não tem muita coisa. Mas assim, dessas 300 e 400, isso aqui apareceu muitas vezes, tá? Então eu destaquei para vocês e coloquei no material também. Vedada a participação dos servidores públicos no produto de arrecadação de multas, inclusive da dívida ativa. Ou seja, pessoal, servidor público que trabalha na Receita, ele participa dessa arrecadação de multas, é dividido com ele? Não, né? Ele não participa aqui, tá? Inclusive na parte de dívida ativa, tá? Isso aí foi normatizado porque já houve pedido em relação a isso, né? Os servidores achavam que tinha que ter participação, assim como a gente tem hoje, que foi adquirido na PGE. Vocês lembram que acho que só os procuradores recebiam
Como é que era o nome da participação? E um auxílio que vinha lá por mês. Os outros servidores, analistas e técnicos conseguiram também auxílio produtividade. Eu ia dizer, tipo, efetividade. Exato, produtividade eles têm hoje, né? E servidores aqui que trabalhavam em receita, esse tipo de coisa, pediam, né, essa participação, o quanto a gente arrecadar de multa. Mas vejam o problema que é isso, né, pessoal? Por exemplo, arrecadação de multa, se o servidor público for participar disso, vocês não acham que não pode dar uma questão até de desvio de finalidade? Muito, né? Imagina se que é o que as pessoas dizem, se a EPTC ganhasse por cada multa. Tá aqui, ó, o quanto, né? Imagina, a gente ia sair na rua, botou um pé, multada. Legal, devida. Exato. Tô sendo produtivo. Exato. Então, por isso aqui, ó, não tem essa participação, né? Para não incentivar que os servidores queiram estar aí trabalhando mais para ganhar um pouco mais nesse quesito aqui, tá? Olha a remuneração aqui do nosso tetão. Lembrem, o tetão lá da Constituição é a nossa base. Aqui a gente vai ter ele exatamente igual, mas no âmbito do Estado, ó. Então, conforme a Constituição do Estado, o limite, ó, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Estado aqui do Rio Grande do Sul, é dos desembargadores do TJ. Ou seja, todos esses podem ganhar até o limite do desembargador do TJ. Lá na Constituição, o limite é o tetão máximo. Os ministros do STF, né? Então, lá é aquele limite maior e aqui essa galera, por exemplo, um membro do MP não pode ganhar mais do que um desembargador do TJ, um membro do Tribunal de Contas também não, tá? Cuidado, que esse limite aqui não se aplica para os subsídios dos deputados estaduais. Basta isso, tá? A gente tem uma regra específica para os deputados estaduais, mas nem vou trazer para vocês, porque eles não vão cobrar. Só lembra que se aplica a todos, menos aos deputados, tá? Parágrafo 10º, é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário veiculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, a remuneração do cargo efetivo ou dos proventos. Isso também mudou em 2019, né, com o governo Eduardo Leite, causou muitas aposentadorias. Olhem essa questão, vedada incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas a exercício de função de confiança ou cargo em comissão. Como é que funcionava antes, pessoal? Quem tivesse, por exemplo, uma função gratificada ou uma função de confiança, eu não lembro exatamente o prazo, mas que ficasse 5 ou 10 anos com essa função, levava para aposentadoria. Então, as pessoas ganhavam essas funções perto de se aposentar, ficavam um tempo com elas, isso era incorporado à remuneração, né? Então, quando chegava nos proventos, eu tinha um valor maior. Hoje, é vedado, ou seja, quando eu me aposentar, cai tudo isso, eu fico com o quê? Com o teu básico ali, tá? Cuidado com essa normatização aqui, porque também é recente, né? 2019 para o direito foi ontem. Então, eu não posso mais levar função de caráter temporário para a minha aposentadoria. Os servidores estaduais somente serão indicados para participar de curso de especialização ou capacitação. De novo, ó, eles estão pautando isso bastante. Quando houver correlação entre o conteúdo programático com as atribuições, né? Vocês viram que fala ali de curso de especialização no estado, no país ou no exterior. Se eu achar prudente, de repente, né, naqueles meus 5 anos ali, de repente até um curso no exterior, dependendo do cargo, eu posso pedir, né? Vai que a administração me dá. Sendo correlativo com a profissão que eu faço, com a minha capacidade técnica, pode ser que sim, tá? Não constituirá critério de evolução na carreira a realização de curso que não guarde correlação direta e imediata com as atribuições. Isso é óbvio, né, pessoal? Se eu fizer um curso de pós em gastronomia e meu cargo no TJ, eles não vão me aumentar o salário, né? Então, tem que guardar
correlação com a atribuição do meu cargo. Relação ao pagamento. Pagamento da remuneração dos servidores públicos é até o último dia útil do mês, né? Isso para a gente saber, ou para o básico, a ideia é até o último dia. Cuidado que às vezes eles trocam até o dia 5, né? E até o dia 5 é quem? A gente pode pensar na iniciativa privada, CLT, mas para o servidor é até o último dia. E aqui, 13º salário ou a nossa gratificação natalina até o dia 20 de dezembro, tá? Gratificação natalina, né, pessoal? Nome bonito esse. Vocês lembram? Surgiu na época do Getúlio, né? E esses dias eu ainda vi uma reportagem de jornal bem boa, assim, daquelas capas antigas. E era a discussão que teve, como tudo que é político, que envolve direito dos trabalhadores, a capa era assim, ó, empresários e empresas reclamam que poderão falir com o surgimento da gratificação natalina. Teve repreensão dos empregadores, né, no sentido de que não dá para dar porque a gente vai falir. E a gente conseguiu, tá, até hoje aí, né? Exato. E a natalina mesmo, né, a gente faz tudo com ela com o Natal. Organiza as contas, tudo. O tempo de contribuição. Pessoal, isso aqui também é importante, ó. Se eu tiver tempo de contribuição federal, estadual ou municipal, vai ser contado prefeito de aposentadoria e também prefeito de disponibilidade. Ou seja, se vocês já foram concursados do município, conta para aposentadoria no próximo que vocês entrarem? Conta todos, ó. Federal, estadual ou municipal, eu vou ter essa contagem para aposentadoria, tá? Parágrafo único, que eu comentei com você sobre a licença-prêmio, o tempo fictício, ó. A regra hoje é que a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício ressalvado o direito adquirido. Ou seja, seria aquela ideia que a gente falava antes, né? A pessoa não tirou licença-prêmio e aí ela usava tempo de contribuição fictício convertido para aposentadoria, tá? Hoje não tem mais isso. Óbvio, né? Eles sempre colocam ressalvado o direito adquirido. Quem eventualmente ainda tiver, pode se socorrer disso, tá? Regime próprio de previdência social dos servidores públicos. Aqui outra atenção, né, pessoal? Eu sei que a gente fica numa angústia. Mas quantos tempos de contribuição? Isso e aquilo. E às vezes surgem até questões pessoais. Para fins de prova, a gente tem que saber o que está lá na Constituição Federal, o que está aqui. Eles não falam, via de regra, em tempo de contribuição, a não ser que a gente vá para direito previdenciário ou para algum estatuto muito específico, tá? Então, pouco vai me importar aqui. Eles vão falar em regra as idades, as bases que eu posso ter alteradas, por exemplo, critérios específicos que são exceções, né? Mas a regra é que servidores públicos vinculados ao regime próprio, né, serão aposentados com 62 anos, se for mulher, e 65 anos, se for homem, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Então, aqui eles só me falam da idade, né? 62 mulher e 65 anos para homem. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Ótimos. Vedação à adoção de critérios diferenciados. Olha essa regra. É vedada a adoção de critérios diferenciados, ou seja, eu não posso atribuir critérios específicos para um cargo ou outro, a não ser as exceções que estão aqui na nossa Constituição Federal. E eu passei elas para cá, porque se está aqui, pessoal, eu estou lendo, estudando em casa, tá? É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefício pelo RPPS, ressalvado o disposto no parágrafo 4A, B, C, tarará, da Constituição Federal. Vocês estão lendo isso, vocês vão lá abrir a Constituição Federal para ver esses parágrafos? Normalmente não, né? A gente não vai. Mas, pessoal, se isso tiver no edital, eles podem cobrar o que está aqui, tá? Então, sempre cuidado. Quando tem essas
essas observações, eu abro para vocês os artigos para a gente se dar conta. Ó. Isso aqui a gente já tinha visto no âmbito federal, ou seja, eu não posso ter nenhum requisito diferenciado, a não ser para essas pessoas aqui, ó. Servidores com deficiência, PCD tem, né, diferença de idade de aposentadoria. Agente penitenciário, tem? Tem, né? Agente penitenciário. Polícias no geral, tempo diferenciado de aposentadoria. Agente socioeducativo, quem é o agente socioeducativo? É o cara da fase, né? Todos esses, ó, tirando a pessoa com deficiência, todos esses meio que no âmbito da segurança pública, né? O pessoal da fase aqui, no socioeducativo. Os órgãos da nossa mãe, né? A mãe aqui, Marinha, Aeronáutica e Exército. Então, aqui eles também têm aposentadoria diferenciada. Servidores cujas atividades sejam exercidas com exposição e risco, pessoal, agente químico, agente biológico, tudo isso com exposição efetiva. Porque olha o que eles me dizem, ó. Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. O que isso quer dizer? Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Olha lá, se eles estão me dizendo que é com efetiva exposição, eu não poderia aqui, por exemplo, ó, dizer que todo técnico de enfermagem recebe essa aposentadoria especial porque é exposto a agente químico. Não poderia só caracterizar pela profissão. Eles têm que estar com efetiva exposição, ou seja, tem que comprovar que trabalha num ambiente que está exposto, por exemplo, a raio-x, né? Então, aí sim, tem esse direito. Professores também está aqui, ó. Professores com uma atenção especial. Então, só para a gente gravar, quem tem esse diferencial de aposentadoria? PCD, né? Polícia, agente penitenciário, agente socioeducativo, que também é um cara ali, né? Ele é um policial dos adolescentes. Os órgãos ali que também são da polícia, servidores que estão expostos à radiação, a substâncias químicas e os nossos professores. Ui, aqui. Olha o que a Constituição segue dizendo, ó. Observado no que couber, na Constituição Federal, lei complementar estabelecerá os critérios de tempo de contribuição. De novo, eles não falam em tempo de contribuição, né? Só a idade, 62 mulher, 65 homem. Artigo 39, os ocupantes de cargo de professor, aí eles vão especificar ali o nosso professor, né? Que comprovem tempo efetivo de exercício nas atividades de educação infantil, fundamental e médio. Terão a idade reduzida, de aposentadoria reduzida em 5 anos, tá? Então, primeira observação, pessoal. Cargo de professor infantil, fundamental e médio. Faltou alguma coisa aqui? Vocês não se deram conta que eles não colocaram ensino superior, né? E sim, ensino superior não está aqui. Eu acho que o raciocínio do legislador foi, dar aula para criança pequena é brabo, né? Dá para tirar uns 5 anos de vida aí. Fundamental também e médio também. Eu acho que o raciocínio foi, ensino superior já é adulto, então o professor aguenta um pouquinho mais, tá? Essa observação é uma brincadeira, mas é verdade, ó. Infantil, fundamental e médio, eles adoram colocar superior. Lembra que o superior não entra, então já faz uma observação aí no material, escreve superior e faz um risco, tá? 5 anos de redução aqui só para esses 3 estruturas. A idade é reduzida em 5 anos. Cuidado, ó, não é o tempo de contribuição, a gente está falando da idade. Então, se é uma mulher com 62 anos, ela é professora, ela se aposenta com quanto? 57, homem, 60, tá? Então, essa é a ideia. Reduz em 5 anos, só cuidado com aqui, vai até o médio.
Lembra que o superior eles pensam, mais fácil, né? Acho que o ensino infantil até tinha que ser 10 anos, né? Infantil médio ali. O RPPS com característica de contributividade e de solidariedade, pessoal. Contributivo, por quê? Eu tenho que contribuir, né, para participar do RPPS. Preciso dar minha contribuição. Solidário, por quê? Todo mundo participa aqui, ó. O Estado dá um pouquinho de dinheiro, servidor civil dá um pouquinho de dinheiro, servidor militar dá outro pouquinho, ativos, inativos e pensionistas, todo mundo, pessoal. Isso aqui também foi uma briga, né? Inativos e pensionistas, a galera do IP aí, eu também vi a minha mãe reclamando disso, né? A ideia dessa troca, ou seja, tem que continuar contribuindo, né? Depois de aposentado, ainda tem hoje 2 contribuições do IP, né? Mas é assim mesmo. Lembra que os inativos e os pensionistas também estão nessa cadeia de solidariedade de manter o regime próprio, tá? Essa gestão unificada abrange todos os ocupantes de cargo efetivo. Lembra, né? Regime próprio é só efetivo do Estado, né? Autarquias e fundações públicas também entram aqui. Então, quem é concursado de autarquia ou de fundação, né? E todos os responsáveis também pelo financiamento. Parágrafo 2º me diz que os órgãos colegiados dessa gestão serão compostos paritariamente por representantes dos segurados do Estado na forma da lei. Então, eu tenho que ter representantes aqui do Estado nesse órgão colegiado. No nosso Estado, ó, o Estado manterá órgão ou entidade de assistência à saúde aos seus servidores mediante contribuição na forma da lei. Aqui, qual é o nosso órgão ou entidade de assistência à saúde? Mediante contribuição. No Estado do Rio Grande do Sul. O IP, né? Então, vocês vejam que a Constituição do Estado já tinha uma previsão do IP, não sabia como é que ia ser, né? Mas o Estado manterá órgão ou entidade de assistência à saúde. Nosso famoso IP. Parágrafo único. O órgão ou entidade que trata o caput, né? Poderá, mediante a devida contrapartida, baseada no cálculo altarial, que assegure o equilíbrio financeiro, verificado anualmente mediante revisão dos termos, firmar contrato para prestação de cobertura essencial à saúde, ou seja, assistencial à saúde. Nessa forma, poderia ter entidade ou órgão integrante da administração direta participando, né? Indireta também, e entidades de registro, inclusive de natureza sui generis, ou seja, firmar contrato com prestação de serviço, pensa numa entidade de fiscalização profissional, inclusive de características sui generis que a gente tem aqui no Estado. A OAB, né? A OAB fez parceria com o IP, hoje os advogados podem ter acesso ao IP também, por causa dessa previsão, né? Contrato com prestação de serviço para essas entidades. Aí quem quiser contribuir, ainda que seja advogado autônomo, tem direito ao IP. Hoje a gente tem os dois divididos, né, pessoal? IP Saúde e IP Prev, né? Antes era uma coisa só. Eles separaram os dois, fizeram 2 concursos e cobram 2 vezes também, né, do servidor. Uma contribuição para uma e outra para outra. Ao servidor público, quando adotante, ficam estendidos os direitos que assistem ao pai e à mãe naturais, na forma a ser regulada por lei. Que eu comentei no início da aula, ou seja, quem vai adotar também tem o mesmo direito. Se for mãe, quantos dias aí? 120. Pai, na forma da lei, ou 5 dias, né? Isso aqui legal também facilitou muito o nosso estudo, pessoal, porque antes a gente tinha prazos diferentes. Aí tinha que decorar uma tabela, se adotava uma criança de tanto a tantos anos, quando que saía. Lembra que hoje é todo mundo igual, tá? Assegurado o atendimento gratuito em creches, pessoal. A filhos dependentes de servidores públicos, ó, de 0 a 6 anos. Mesma coisa. Isso também, ó, eu tenho essa assistência. Às vezes vem um auxílio, né, via remuneração ali para o servidor,
Às vezes, a própria instituição tem uma creche, né? Eu sei que a PGE tem também, os servidores vão trabalhar, deixa as criancinhas ali na creche, aí, a hora que sai do trabalho, gratuito também, dentro dessa estrutura, ó. De 0 a 6 anos. De novo, ó, pessoal, cuidado, a Constituição Federal estabelece de 0 a 5, mesma ideia, vocês concordam que estabeleceu de 0 a 5. Se eu ampliei um ano aqui, eu estou dando direitos. Se fosse de 0 a 4 na estadual, poderia? Não, né? Porque aí seria inconstitucional. Então, lembra, quando tiver em dúvida dos prazos, sempre lembra que a lei infraconstitucional, ela só pode, exato, abrir esses direitos, né? Tem na 1098, boa pergunta. Na 1098, eu acho que é 6 também, mas eu vou te confirmar, tá? Boa questão, não lembro agora exatamente, eu acho que é 6. Antes das nossas questões de aula, eu já te confirmo que a gente faz uma observação. Ou até 7, tá? Não sei dizer agora de cor. Artigo 44 me diz que nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresas que sejam fornecedoras ou prestadoras de serviço com o Estado ou que tenham contratos com o Estado, tá? Sob pena de demissão do serviço público. Olha aqui a punição, ó, pessoal. Então, sem exceção aqui, ó, nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho ou ainda firmar contrato com o Estado, ou seja, ele não pode ter vínculo com o Estado. Dependendo do servidor, eu ainda tenho mais limitações, né? Já para a gente ir revisando, pessoal, quais são os cargos acumuláveis lá na Constituição? 2 de prof, o que mais? 2 de saúde e técnico ou científico, perfeito. Então lá eles me dão os cargos que são acumuláveis. E vocês concordam que lá eu só estou falando de público, né? Eles estão falando de cargos públicos que são acumuláveis. Dentro do privado, normalmente os estatutos vão estabelecer, mas normalmente no cargo que eu entrar eu não posso fazer nada contra o Estado ou com o Estado, né? Não posso firmar contrato. Se eu for, por exemplo, concursado de um órgão, eu não posso advogar contra o próprio Estado. Vai ter limitações dependendo do órgão, tá? Então, cuidado que aqui nenhum servidor pode ter contato com o Estado através de contrato ou de prestação de serviço. Questão 1. Antes da questão 1, 30 segundos para vocês fazerem cada uma delas. Eu já vou pesquisar a questão da colega aqui em relação à idade, em relação aos servidores públicos civis. Eles têm direito à irredutibilidade de vencimentos ou salários? Sim, né? Ou seja, não pode reduzir aquela nossa regra geral. Remuneração do serviço extraordinário, das nossas horas extras. Horas extras no mínimo de 50%, certo? Certo. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Certo, né? Então temos as 3 afirmativas, a letra E. Olha ali a justificativa no artigo 29. O início da nossa aula são direitos dos servidores públicos, irredutibilidade dos vencimentos, remuneração das horas extras, em no mínimo 50% e redução dos riscos inerentes ao trabalho. Antes de seguir aqui, pessoal, essa questão para motorista da Fundatec, eu achei uma questão pesada para o nível do cargo, mas vocês verem o que eu sempre comento em sala de aula, né? A legislação é igual para todo mundo. Ou seja, quando é letra de lei, a questão de juiz é igual a questão do motorista, é igual a questão de auxiliar de cozinha. Esses dias eu vi uma questão pesadíssima. Então, letra de lei é sempre letra de lei, tá? Depois de vocês fazerem essa, a gente vai dar uma revisadinha para ativar o cérebro aí. E aí? Quanto tempo a administração tem para conceder a licença capacitação que a gente falou? 3, né? Pessoal, 3 anos, letra E. Lembra que a licença capacitação é aquela que substituiu a licença prêmio, tá?
Agora, para a gente fazer assim, ó, eu não sei, para a Constituição do Estado, para vocês, para os dois cargos que tem aqui, GPI e TJ, o que cai da Constituição do Estado? Mas, além dessa parte, cai princípios ou é só dos servidores públicos? Poder Judiciário. Poder Judiciário, que é mais ou menos igual, não tem muita alteração. Funções essenciais da Justiça, que também é igual à Constituição Federal, tá? Só muda os nomes, aí a gente tem que pensar advogado-geral da União, advogado-geral do... Enfim, tá. Então, a minha aula é só essa hoje, ainda vamos seguir, mas só para dizer para vocês, para a gente sair daqui e não precisar mais tocar nesse assunto, né? Vocês vão olhar outros conteúdos e pensa, servidor público na Constituição do Estado, eu já matei, tá? Então, vamos lá, pessoal, direitos, sem olhar no papelzinho, tá? Direitos dos servidores públicos, pessoal. Remuneração com direito à irredutibilidade, né? Não pode ser reduzido. 13º salário, qual é a base do 13º salário? A remuneração ou a aposentadoria, né? Pode ser em qualquer um dos dois. Trabalho noturno, superior ao diurno, sem percentual, tá? Eu tô olhando só para perguntar para vocês, não tô colando também. Salário família, todo mundo ganha? Não, né? Salário família, lembra que é só baixa renda, né? Só quem for servidor de baixa renda. Repouso semanal remunerado, sempre aos domingos? Preferencialmente aos domingos, né? Remuneração do serviço extraordinário, qual é o percentual? 50%, no mínimo, boa observação, tá? Férias, pessoal. No mínimo, pelo menos, 1/3 a mais do que o normal, pago de forma antecipada. Já vamos para os pagamentos. Qual é o pagamento do servidor público? O dia? Até o último dia do mês, até o dia útil, o último dia útil, tá, colega? Só porque se for, por exemplo, 31, aí vai ser 31. E aí já passo para vocês, né? Se o último dia útil for domingo, quando que entra o dinheirinho? Sexta, entra antes, dá para sair já. Já dá para sair para uma janta ou comprar coisa para as crianças, né? Cada um dentro da realidade que precisa. Pessoal, licença gestante, agora já vem lá. Licença gestante, 120. Lembra que nas duas constituições é 120, né? Na federal e na estadual. Na 10.098 é 180, 10.098 ampliou para a gente, trouxe esse rol um pouco maior, tá? Redução de riscos no trabalho, né? Aí tem aquela fiscalização que o Ministério Público do Trabalho faz, redução de risco à saúde. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. E esses termos da lei são 5 dias, para 10.098 são 30 dias, né? Lembra que o pai aí teve um rol ampliado desse tempo, e que é bom, né, pessoal? Porque é muito absurdo pensar a mãe com essa licença e o pai com 5 dias, né? Acho que até devia ter o mesmo para conseguir acompanhar. Auxílio transporte, de acordo com a necessidade, né? E creche pré-escola. Pessoal, atendimento gratuito aos filhos e dependentes de quantos anos? 0 a 6, né? 10.098, 0 a 6. E a Constituição? 0 a 5. Lembra que a gente ampliou o que tinha na Constituição, tá? Regime jurídico único. Pessoal, o servidor público tem regime jurídico único, que no nosso estado é a 10.098. Promoção, como é que funciona? Promoção de grau a grau. E progressão dentro da mesma carreira. Lembra que eu estou subindo na mesma escadinha. Quando eu passo para o outro lado, aí eu estou promovida, né? Vencimentos, pessoal. Os vencimentos dos servidores do Legislativo e do Judiciário pode ser superior ao do Executivo? Não, né? Lembra que o Executivo é a nossa base, então nenhum deles pode ser superior ao Executivo. Cargo em comissão. Livre nomeação é exoneração, né? Direção, chefia e assessoramento. Ou seja, esses cargos, pessoal, são para as pessoas ocuparem esses cargos que geralmente vão estar ligados à direção. A chefia ganha mais porque, teoricamente, se trabalha mais, né? Dentro disso, eu posso dizer que existe carreira para um cargo de CC? Não, né?
Cargo de CC é só criado de forma isolada, não existe carreira, tá? Licença para curso, pessoal. Lembra que aqui na Constituição do Estado eu não tenho mais a licença prêmio, né? Que era o orgulho de todo servidor. Tem a minha licença prêmio. Eu tenho uma licença que se assemelha. Agora a licença prêmio é assim, ó, tá, tu pode tirar, mas vai te capacitar, né? Então a cada 5 anos eu tenho 3 meses que o poder público vai avaliar. Pessoal, eu posso transformar essa licença em pecúnia? Não, né? Só vou transformar em pecúnia se nos 3 anos que o poder público tiver que me dar essa licença, ele não a fizer, tá? Aí sim pode ser transformada em pecúnia. Deixa eu ver o que mais. Lembrem que é vedada a participação dos servidores públicos, né, na arrecadação de multas. Lembra também que faz sentido isso, né? Porque se eu sou servidor público e posso participar da arrecadação de multa, o que eu vou querer? Muitas multas, né? Então a ideia é que seja vedado. É vedada a incorporação de vantagens também, pessoal. Vantagem temporária, CC, FG, FC, tudo que tiver eu não posso mais levar para aposentadoria. Claro que ressalvado o direito adquirido. Contribuição federal, estadual e municipal, eu posso levar para minha aposentadoria? Eu conto? Como tempo? Conta, né? Foi servidora do Estado, conto para o federal e vice-versa. A lei não pode estabelecer tempo fictício de contribuição, né? Então lembra, esse é o exemplo clássico da licença prêmio aqui. Idade de aposentadoria, pessoal, idade de aposentadoria. Vem para cá agora. Regra geral, pessoal, aposentadoria pelo RPPS. Opa. Regime próprio do servidor. Homens, 65 anos. Mulheres, 62 anos. Eu tenho especificidades, né? A regra geral é que eu não posso avaliar essas características de forma diferenciada. É vedada essa diferenciação, exceto para os casos específicos que eu tenho na Constituição, né? Professor, agente socioeducativo, o que mais? PCD, Polícia Civil, agentes da mãe, né? Marinha Aeronáutica, Exército, quem mais está ali? Socioeducativo, já falei? Agente penal, né? A galera da SUSEP, da Polícia Penal, também está ali. Para os professores eu tenho uma especificidade, qual é? Fundamental menos... Tá, já gravaram, ótimo. Não ia dizer menos 5 anos, mas vocês já estão atentos, perfeito. Porque essa pegadinha é boa, gente, sério, as pessoas leem a prova sem se dar conta. Lê tudo certinho, pensa assim, fundamental, superior, 5 anos, aí pensou onde que eu errei? Ali, tá? Então pensa que menos 5 anos. Cuidado que a pegadinha às vezes é assim, ó, menos 5 anos no tempo de contribuição. E não é, né? Menos 5 anos na idade, né? Porque eu nem teria como calcular ali exatamente o tempo de contribuição, tá? E por último, o servidor público do Estado não pode participar, né, de direção, fechar contratos com a administração, tá? Questão 2, ó, a fundamentação tá aqui, ó. A concessão de licença para capacitação, né? 3 anos. Se o servidor público não receber essa resposta, ó, aí sim eu posso ter ela convertida em pecúnia. Questão 3, Fundatec, orientador social, Prefeitura de Santo Augusto. Conforme prevê a Constituição, os vencimentos dos cargos não poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo. E aí? Qual delas? D, né? Pessoal, aqui, ó, poder moderador, às vezes eles colocam isso, poder moderador, ele não existe, né? É um poder que era utilizado no tempo do Império e eles costumam colocar como se fosse um quarto poder, né? Nessa troca da tríade aqui dos 3 poderes. Então, a ideia é que seja que os cargos do Legislativo e do Judiciário não podem ser superiores ao pagos pelo Executivo. O fundamento, artigo 33. Questão 4.
técnico da prefeitura de Farroupilha. Pessoal, 30 segundinhos aí para vocês resolverem. A lei poderá criar cargo de provimento efetivo isolado quando o número não comportar o de carreira, né? Perfeito, né, pessoal? Efetivo, lembra que eu posso ter o cargo isolado. Aí já puxa aqui, cargo de CC, pode ter organizado em carreira? Não, né? Lembra que CC eu não tenho carreira. Já pensa assim, ó, não existe carreira de CC para não se iludir, né? Cada um tem o seu grau ali, tá? Então, a 1 está correta. A participação dos servidores públicos no produto da arrecadação de multas, inclusive da dívida ativa, é permitida constitucionalmente? Não, né? Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços ou que realizem qualquer modalidade de contrato com o Estado sob pena de demissão. Perfeita, né? Então, ficamos só com a... Ah, tá, eu cortei o desperfeito e dei um risco. 1 e a 3. Então, é C, né? Letra C. A justificativa ali, o artigo 33 e artigo 44. Questão 5, ó, do técnico administrativo da PGE de 2021. Um livro. Ui. Eu fiz essa prova aqui, estava bem extensa. Vamos lá. 30 segundinhos para vocês também. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A. As gratificações e adicionais por tempo de serviço serão assegurados a todos os servidores estaduais e reger-se-ão por critérios uniformes quanto à incidência, ao número e às condições de aquisição na forma da lei. Pessoal, as gratificações vão ser para todos os servidores e adicional por tempo de serviço? Pelo menos as gratificações. Não, né? Não para todos. A gente tem critérios aí específicos, ou seja, gratificação de permanência. Todos os servidores ganham? Não, né? Só aqueles que passaram do tempo de aposentadoria voluntária, por exemplo. Então, aqui já consigo cortar. A lei regulará as circunstâncias excepcionais em que os servidores da administração poderá ser atribuída gratificação de equivalência superior à remuneração fixada para os cargos ou função de confiança. Gratificação superior à remuneração não existe, tá? Então, essa é a parte errada aqui. Letra C. Até podia, né? Aos servidores públicos e empregados da administração indireta é assegurada a estabilidade a partir do registro da candidatura até 2 anos após do mandato sindical, salvo demissão precedida do processo administrativo ou judicial. Pessoal, quanto tempo é a estabilidade do sindicato ali, do servidor sindical? Até? Não, do servidor que entra no sindicato. Vocês lembram que tem isso na Constituição e tem isso na 10.098? Ó? Empregados da administração direta ou indireta, qualquer servidor que se registrar para ser candidato a ser diretor, né, cargos de direção de sindicato, tem uma estabilidade que vai do registro até 1 ano após a candidatura, tá? Então, aqui o prazo é 1 ano. Isso. E isso por quê, pessoal? Porque esses servidores do sindicato, vocês concordam também que eles têm que ter uma estabilidade? Tem, né? Porque o diretor sindical, quando tem uma alteração de remuneração, quem é que vai lá fazer bafo? Se é no Estado, lá na frente da Assembleia de Bandeira. É ele, né? Então, ele está peitando a administração, por isso ele tem que ter essa estabilidade, né, já garantida aí, desde o registro até 1 ano depois, tá? Essa aqui eu achei boa porque ela tem uma pegadinha, né? A gente fica, quem sabe, fica entre essas duas aqui, meu Deus, até se dar conta de uma coisa. O procurador do Estado, ou seja, ao procurador do Estado, é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra atividade privada, salvo uma de magistério. Assim como os juízes, né, pessoal, a galera do Ministério Público, o procurador também tem. Essa vedação é vedado exercer qualquer outra, a não ser uma de magistério. Ok, mas qual é o que está errado aqui, pessoal? O que está errado? Qualquer outra atividade... Não, o procurador está certo, o procurador também pode.
Atividade privada, pessoal, é atividade pública, né? Salvo uma de um magistério, porque o procurador, ele vai ter outras limitações, né? Talvez ele não possa ser dono, por exemplo, de um comércio, né? Provavelmente não. Mas ele pode ser sócio ou ter outras coisas, né? No privado, a Constituição e as normativas normalmente não vão se meter, elas vão falar do público. Então, outra atividade seria aqui pública, tá? E a nossa resposta é o nosso cargo de professor, ó, educação infantil, médio e fundamental, reduzidos em 5 anos, para quem comprovar a atividade aqui de professor, tá? Questão 5, então, ficamos com a letra E, e olha a justificativa aqui, ó. Questão 6, ó, letra C, está no artigo 27, a estabilidade sindical é até 1 ano após o término do mandato, e aqui, artigo 116 me traz que é vedada aos promotores, procuradores também, né, exercer qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Então, não tem o privado ali. Danada, né? Eu ia ser na dúvida, não tenho problema também. Sim. Se eu fosse na prova, eu ia ficar na dúvida, queria saber. Não dá, né? E aí, na hora da prova, tu entra numa loucura e pensa, meu Deus, essa é a prova da minha vida. E começa a entrar numas paranoia, né? Tem uns textos que eu sei que É. faz isso pra gente, né? Eu fiz uma diferença que eu tenho que ter sono, eu não sei da prova. É, braba, é muita informação. Questão 6, ó, pessoal, essa aqui do TJ de 2018, ó. 30 segundinhos também. Estão me pedindo a alternativa correta. Letra A, os vencimentos do cargo do Poder Judiciário poderão ser superiores ao dos demais poderes. Já marca aqui, lembra que o nosso coraçãozinho tem que estar com o poder executivo, né? Então, nenhum deles pode ser maior. Claro, né, pessoal, que cargos com atribuições semelhantes, né? A gente está falando sempre de uma paridade. O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores poderá, em casos excepcionais, ser inferior ao necessário para repor o seu poder aquisitivo. Pode? Ali não, né? Eles me disseram que tem que ser, no mínimo, o necessário para repor o poder aquisitivo. Somente o tempo de serviços federal prestado à administração pode ser contado como tempo de serviço? Não, né? Federal, estadual ou municipal. Os servidores estaduais somente serão indicados para participar em cursos de especialização ou capacitação no país ou no exterior, né, com custos para o poder público, no estado também, quando houver correlação entre o conteúdo programático de tais cursos e atribuições ou função exercidos. Perfeita, nossa alternativa. E aqui me diz que o servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa, fornecedora ou prestadora de serviço que realize qualquer modalidade de contrato. Então, a gente lembra que não, né? Por uma questão de proteção aí. Então, ficamos com a letra D de dado, a fundamentação ali, ó, servidor público, federal, estadual, poderá, sim, ter esse tempo aí computado, tá? Para aposentadoria. Ah, não, a nossa resposta é os servidores estaduais para os cursos, tá? Mas essa aqui, sim, é que todos as 3 esferas entram, né? Questão 7. E aí? É. Vocês são sacanas essas, só porque foi eu que fiz, todo mundo respondeu, né? Quando é da banca, vocês ficam com medo, mas vocês viram que é uma questão difícil, né? Eu misturei todos os prazos. Se vocês não tivessem assistido essa aula, a gente não sabe pensar, pode ser esse, né? Mas é a nossa resposta ali da vedação de participação dos servidores públicos no produto da arrecadação. Lembrem de novo a questão da licença gestante, né? A diferença entre a nossa estadual e a 10.098. E, pessoal, eu acho que terminamos, mas a gente vai, porque é pouquinho conteúdo, né? A gente tem 20 minutinhos aí. Não sei se vocês querem, a gente pode revisar o artigo 37 da Constituição ou alguma coisa para aproveitar o tempo?